Então, aqui está o texto, deixa eu colocar ele aqui, mas eu vou passar para vocês o texto no grupo do Zap, tá? Não se preocupem, porque todos vão receber o texto, tá bom? Ó, detox educativo. Então, nós partimos, deixa eu pegar aqui a tela, abrir o texto, melhorou, senão eu mesmo não vi o texto. Ó, nós vamos trabalhar do dia 19 ao dia 23. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma aula às 6 da manhã, que nós chamamos de saúde na palavra. Na verdade, o que eu vou fazer nesses momentos? Eu vou mostrar para vocês algumas orientações a partir da Bíblia do que Deus tem apresentado para nós sobre saúde, tá bom? Eu considero essas aulas muito importantes. Na verdade, é um culto, né? Onde a gente está preocupada com o cuidado do nosso corpo. Porque quando eu descobri isso, foi um grande diferencial na minha vida. Descobri que tinha muita coisa aqui sobre o cuidado do meu corpo. Então, de manhã, às 6 horas da manhã, quem puder entrar, pode convidar os amigos. Vai ser uma hora muito interessante para nós partilharmos experiências e falarmos um pouquinho sobre o cuidado do nosso corpo. Então, qual que é o nosso detox? Se baseia em que pensamento? E muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de um alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Então, essa é a base da nossa orientação. Um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura. E qual é a proposta? Que no primeiro dia, nós façamos um período de um dia de dieta líquida com suco de limão. O limão é maravilhoso, vocês podem pesquisar, que é a fruta mais alcalina que tem. Ela é ácida na boca, mas quando chega no estômago, ela é muito alcalina. Então, a aula sobre o pH, quem já ouviu falar sobre isso, você vai entender a importância de regular o pH dos fluidos do nosso corpo. E o suco de limão é maravilhoso. Então, a proposta é passar um dia tomando 40 ml de suco de limão, diluído em um copo de água, de 2 em 2 horas, tomar 6 doses e tentar fazer jejum sem ingestão de comida. Para quem conseguir, você vai ver que você vai se sentir muito bem. E aí, no segundo e no terceiro dia, nós vamos tomar 3 doses de suco, 4 doses de suco, sem fibra, 400 ml de suco verdes, né? E o primeiro momento, o limão, depois o suco. Eu vou passar o cronograma, tá? Isso aqui é só uma orientação, mas tem cronograma hora a hora, bonitinho, para você não ficar confundido, tá bom? Aqui estão todas as orientações. E você, então, a partir do 4º dia, nós começamos. Então, vai ser segunda, terça e quarta, a dieta líquida. E depois, na quinta-feira, começa com a alimentação simples, que é o alimento simples, e você vai, então, começar a experimentar a cura de Deus. Então, venha nessa proposta, porque é muito interessante e você vai se sentir muito bem a partir daí, tá bom? Aí, e depois eu vou passar para vocês também a pauta do dia a dia, tá? Eu vou colocar um documento para vocês também, que tem a pauta com as orientações dia a dia com os passos, tá? Tudo bom para vocês? Para começar, eu pedi para a Janete. A Janete está aí? Se a Janete estiver, ela fala. E eu ouço. Então, eu acho que a Janete não está. Então, eu vou pedir para a Marli. Eu vou apresentar para vocês que tem algumas pessoas que
aqui que já fizeram o detox. Tem a Marli. Fala oi, Marli. Olá, tudo bem? A Marli mora no Paraguai e ela é uma adepta do estilo de vida saudável. E hoje ela está aqui conosco, né? Também tem a Miriam. Fala oi, Miriam. Pode liberar o microfone. Olá, pessoal. É uma maravilha. Já participei com a Inês e é fantástico. A Miriam também, estou vendo outros postinhos, né? E então eu vou pedir, a pessoa que eu tinha combinado, não estou encontrando, eu vou pedir para a Miriam fazer uma oração. Eu já falei para vocês que, independente do seu credo, independente do modo que você crê, nós cremos que tem um Deus que cuida de nós, né? Então, nós vamos pedir uma bênção para Deus, né? Para começarmos a nossa reunião, tá bom? Então, eu vou pedir para a Miriam dirigir a gente nessa oração, porque a pessoa que tinha combinado ainda não entrou. Ok. Então, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos todos reunidos com esse propósito de aprendermos como cuidar melhor da nossa saúde. Sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e queremos, Senhor, principalmente nesse período de pandemia, aprender a nos cuidar para ter uma melhor imunidade. Te peço que o Senhor use poderosamente a Inês e também que nos capacite, Senhor, para que possamos realmente fazer as mudanças necessárias que o Senhor deseja que façamos. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, uma boa noite para todos vocês. Vamos começar a nossa aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre detox em pratos limpos. Eu vou mostrar para vocês com base no livro da Márcia Vidotto. Alguém conhece esse livro? Várias pessoas têm esse livro. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é detox, em boa medida, com base um pouco no que a Márcia Vidotto fala e outros autores, mas a Márcia Vidotto ela faz uma síntese muito interessante, que é dentro da linha que eu acredito, para pensar o detox, tá bom? Então, nós vamos à palestra. Olha, muitas pessoas se inscreveram, eu sei que alguns estão até com dificuldade, estão falando comigo aqui no particular, de entrar no Zoom, mas está liberado, algumas pessoas ainda não sabem lidar bem com o Zoom. Muitos não podem entrar nesse horário, mas nós estamos gravando, pelo menos vamos tentar, depois colocar no YouTube e passar o link para vocês, para aqueles que queiram assistir, que não puderam entrar, para poder acompanhar, tá bom? Então, nós vamos desmistificar um pouco a ideia do detox. Falamos sobre detox em pratos limpos. Eu não estou conseguindo... Arthur? Andou, já andou. Não, tudo bem. Eu não estava conseguindo fazer o PowerPoint andar, mas agora eu já consegui. Vocês estão ouvindo bem? Podem perguntar no chat se tiver alguma pergunta. E aí depois nós vamos nos esforçar para responder as perguntas, tá bom? Mas vocês podem deixar as perguntas registradas no chat, tá? Porque depois nós vamos nos empenhar em responder as perguntas para vocês, tá? Na palavra, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a questão do cuidado do nosso corpo, a questão de um modo de como fazer para a gente recuperar as energias a partir do que podemos chamar de detox? Vamos ver uma curiosidade. Então, eu sei que nesse momento muitos não estão com a Bíblia, então eu coloquei já o texto para nós acompanhar. Êxodo 15, 26, o que diz aqui? Diz o Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante de meus olhos, inclinados os teus ouvidos aos seus mandamentos,
e guardarem todos os estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porém sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, o detox, o que nós chamamos de detox é oferecer ferramentas para o corpo fazer aquilo que Deus habilitou a fazer. Porque quando nós obedecemos às regras, às leis biológicas do nosso organismo, que está aqui entranhado no nosso DNA, o que vai acontecer? Os próprios esforços da natureza vai recuperar o nosso corpo daquela condição de uma doença crônica que o corpo se acometeu. Então, isso é muito interessante, porque Deus promete: eu sou o Senhor que te sara. E essa é uma promessa que nós podemos reivindicar a Deus, tá bom? E agora, eu quero que a gente observe o que diz em Ezequiel 46. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Ezequiel 46, a gente diz o seguinte. Aqui o contexto de Ezequiel é que ele recebe uma visão de purificação do templo. O que tem isso a ver com a nossa saúde? O nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Então, essas águas, Ezequiel vê as águas saindo do trono de Deus e caindo no mar. Isso é uma imagem muito linda, porque ele diz assim: essas águas que saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levada ao mar, torna aquela água saudável. Então, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esse rio, viverá? Aqui ele fala de uma água que sai do trono de Deus e desce, e corre e entra no mar. Mar o quê? É povos. E quando essa água entra no mar, ela torna o mar saudável. E tudo que está ali do lado vive. E do que está falando? A gente vai para Lucas 11. Eu quero que vocês pensem em Lucas 11, porque Lucas 11 é uma aula de ensinar a orar. Porque eles falam: Senhor, Lucas 11:1, ensina-nos a orar. E aí Jesus dá o Pai Nosso e conta uma parábola daquele servo, aquele homem insistente que pedia para o vizinho algo que ele não tinha para dar para os outros. E ele insiste. E como que Jesus termina a história? Se vós, sendo mal, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais os pais vos dará o quê? O Espírito Santo, aquele sintetiza. Eu gosto de pensar que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e da justiça, mas o Espírito Santo nos convence de muitas coisas que também tem a ver com o cuidado do nosso corpo. Tanto essa água, que quando chega, porque o nosso corpo, Deus quer nos restaurar física, mental e espiritualmente. Então, a restauração também é física. Por isso que coloco essa ideia. Quer pomar, quer mais ou passar qualquer coisa, vamos fazer tudo para quê? Para a honra e glória de nosso Deus. Entendeu? E com isso, nós vamos ter saúde. E Ellen White, ela diz o seguinte: tal rio de água viva e de cura será o quê? Os nossos sanatórios. Então, ela se remete à cura pelos remédios naturais de Deus, como tal rio de Ezequiel. O rio que Ezequiel falou, nesse tempo, deve ser
cada pessoa, cada família que aprende para ensinar o outro. Então, quando falou sobre isso, eu achei uma coisa maravilhosa, gente. Porque eu estou com 55 anos, e aos 47 anos eu adoeci. E eu comecei a buscar Deus. Eu não queria ser dependente de remédio, tomar remédio para sempre. Então, eu comecei a orar a Deus o que eu poderia mudar. Eu comecei a tentar melhor dos 8 remédios naturais. E eu tomei remédio só 3 meses, para uma doença crônica, que eu teria que tomar remédio para sempre. Então, eu entendi que Deus tinha um objetivo. É fácil, a cura de Deus é simples. Mas preciso de algo mais, de renunciar o meu eu para alguns gostos pessoais que têm destruído a minha vida. Então, as orientações que Ellen White dá, é uma autora, se alguns não conhecem, Ellen White, é uma profetisa, uma das fundadoras da Igreja Adventista, que entre as suas mensagens trouxe uma mensagem especial para qualquer cristão do mundo: o cuidado de Deus com a nossa saúde. Deus, ele não se preocupa só, o nosso corpo é indivisível. Nós somos mente e corpo, e nós somos uma alma vivente. E essa alma vivente, ela é o cuidado especial de Deus. E qual a orientação que Ellen White diz? Nós devemos incentivar o estudo sobre esse maravilhoso organismo que é o corpo humano. Porque quando nós conhecemos o mecanismo interno, vocês estão me acompanhando? Quando nós conhecemos como que funciona o nosso corpo internamente, uma das matérias do meu mestrado em nutrição e dietética vegetariana foi a matéria mais difícil que eu estudei. Vou contar essa experiência para vocês. Já estou me sentindo à vontade de contar essa experiência pessoal. Eu não fiz biologia, sim, e aconteceu o seguinte: eu fazendo mestrado, eu não entendo muita coisa de biologia. E a matéria é bioquímica nutricional. Trata de todo o processo digestivo, bioquimicamente falando, desde quando o alimento entra na boca até quando sai o bolo fecal. E é uma matéria muito difícil, muitos textos. E eu li aquilo, eu falava: Senhor, eu vou estudar grego, eu acho que grego é mais fácil do que estudar essa matéria. E eu estudei, e a média é 7. E eu falava: vai dar um 7, Senhor, dá um 7. 7 tá bom, só para eu me livrar dessa matéria. E eu tirei 5 meses. E fiquei muito arrasada. Eu fiz todos os outros créditos, são 12 créditos, esse é o terceiro, e eu não queria olhar para aquela matéria. Aí eu voltei, comecei a estudar, e comecei a buscar cada conceito, uma aula que explicasse aquele conceito na internet. E eu estudei, e eu me apaixonei. Eu comecei. O processo interno do nosso organismo é tão apaixonante, gente, é tão complexo, que se a gente olhar para dentro de nós, o nosso organismo interno, você vai ver a complexidade de Deus. Quase tudo que se fala sobre isso é raso, é raspar a pelinha assim, ó, da cebola, é tirar a primeira casquinha da cebola, porque é muito complexo, muito complexo. Eu estudei 6 meses e eu fiz a prova, e para honra e glória de Deus, é a maior nota que eu tirei, 9,6. Então, eu vi que Deus está incentivando a mim e que eu diga para as pessoas que é muito importante
estudar esse maravilhoso organismo que é o nosso corpo. Porque quando nós entendemos o nosso corpo e começamos a observar como que funciona e como que age a lei, as 8 leis naturais de Deus aqui no nosso corpo, nós não vamos considerar um sacrifício seguir as leis de saúde. Nós vamos considerar como, na verdade, é uma bênção inestimável. Deus nos ama, gente. Deus nos ama tanto que Ele conhece. Nós somos obra das suas mãos. Quem não ama o filho, né? O amor de Deus é inigualável em relação a cada dor que eu sinto. Jesus sofre comigo. E Ele diz, eu não quero que você sofra, filha. Esse sofrimento logo vai acabar. Mas aí na terra, como você está, esse sofrimento pode amenizar. Então, cada um, se nós fizermos, tivermos como objetivo obedecer às leis de saúde, porque elas são a proteção daquele Deus amoroso, é o braço direito que me abraça e me protege. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter saúde. E eu vou entender que isso foi uma bênção de Deus. Então, vamos ver o que é detox, né? Eu vou falar do ponto de vista do detox como um processo de desintoxicação, que se refere a um conjunto de estratégias. Então, eu vou passar na ementa do curso, você vai olhar, no final tem algumas sugestões de terapias que você pode fazer em você mesmo. Alguns processos de terapia que você pode fazer com aplicação de argila, com alguns chás, com escaldapés, alguns usando água, os elementos da natureza, né? Usando água, argila, né? Que você pode fazer em você mesmo para ajudar o seu corpo, o seu organismo a eliminar substâncias potencialmente tóxicas. Porque hoje, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito tóxico. Não é o mundo dos nossos bisavós, não é o mundo das gerações passadas. O mundo hoje, pela misericórdia de Deus, nós ainda temos certa qualidade de vida, porque hoje está tudo contaminado. Entenderam? Mas nós podemos oferecer ferramentas para o nosso corpo para que ele se mantenha equilibrado, apesar de toda essa enxurrada de toxinas que é jogada em nós. Estão entendendo? Então, tem 2 modos de a toxicidade ocorrer em nós. Hoje é um problema do mundo. Nós estamos tóxicos. Tem toxina em todo o alimento que nós ingerimos. Tem toxina no ar que nós respiramos, né? Então, mas tem um outro lado da toxina que a gente, às vezes, não para para pensar. Então, a toxicidade ocorre internamente e externamente. Internamente é como as atividades bioquímicas e celulares, elas geram substâncias que precisam ser eliminadas. O nosso trabalho natural das nossas células, atividades bioquímicas do nosso corpo, elas produzem resíduos que Deus dotou o nosso corpo de um mecanismo para eliminar. Esse é um fato. O nosso corpo, as suas ações bioquímicas geram resíduos que precisam ser eliminados. Agora, externamente, nós pegamos toxinas do ar, do ambiente, mas o maior risco é a partir da alimentação. A maior quantidade de toxinas que o nosso corpo recebe é a partir da quantidade de
produtos tóxicos que nós ingerimos, né? Só vou fazer uma pergunta para o Arthur, se está certinho a questão da entrada, Arthur, as pessoas estão conseguindo entrar? Tá, porque a Janete tentou... Não, a Janete tentou falar comigo, tá bom? Mas tá tudo bem assim, deixa assim, tá? Não. Então, continuando, como acontece as toxinas? Eu estou falando com o Arthur, que é o meu filho, a minha equipe técnica, então a gente aqui é amador nessa questão de projeção, mas nós vamos conseguir. Uma fantástica limpeza ou ciclo de eliminação ocorre em seu corpo, especialmente enquanto você dorme. Olha aqui um remédio natural de Deus, o sono, na hora certa, né? E o que acontece, então, enquanto nós dormimos? O nosso corpo naturalmente faz um processo de limpeza. E aí, ele usa nutrientes. Então, como que o corpo trabalha? Ele usa nutrientes antioxidantes. E esses nutrientes são vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, zinco, selênio. Esses nutrientes, eles neutralizam os radicais livres que o nosso corpo produz. E 75% da desintoxicação natural acontece no fígado. O fígado transforma essas substâncias tóxicas em agentes inofensivos, que é levado como os cristais para o rim, e o rim elimina. Então, esse é um processo natural de qualquer corpo vivo, tanto dos animais quanto do ser humano, tá? Esse é um processo de desintoxicação. E tem 5 dos sistemas de desintoxicação. Depois nós detalhamos, vocês não precisam detalhar nos membros que são envolvidos, né? Mas é um sistema gastrointestinal, urinário, respiratório, linfático e epidérmico. Esses 5 são 5 sistemas que nosso corpo é dotado para se desintoxicar, tá bom? Então, Deus colocou todas as ferramentas para o nosso corpo se manter equilibrado e a gente ter condições de ter qualidade de vida, tá bom? Mas aí, como eu sei que eu estou tóxico? As pessoas falam de toxicidade. Como eu sei que eu estou tóxico? Como que eu sei? Fadiga. Eu caminho um pouco, já me sinto fatigada, ando muito cansado, eu estou me arrastando, está difícil fazer as coisas, não tenho mais ânimo. Dor de cabeça, eu tenho dores de cabeça constante, eu tenho dores nas costas, eu tenho dores musculares, dores nas juntas, inchaço, problemas digestivos, inchaço abdominal, gases, síndrome do intestino irritável, imunidade baixa, coriza, congestão, sintomas alérgicos, entre outros. Gente, qualquer desses problemas, eles são sintomas de que seu corpo está muito tóxico. Então, eu vou fazer uma desintoxicação, né? E eu começo a fazer um jejum e uma ingestão de alimento cru, bem alcalino, e começa a acontecer o quê? Eu tenho sintomas. Eu falo, estou pior do que eu estava, eu vou parar. Eu sei que alguns já tentaram e se sentiram muito mal. Por quê? Porque durante o processo de desintoxicação, pode ter alguns efeitos de síndrome de abstinência. Você sabe que o nosso corpo, ele lidando com as toxinas e lidando com os produtos, quando o corpo não recebe, então ele começa a cobrar. É de uma parte muito levezinha, mas tem a ver com o vício
com o seu corpo ser dependente de alguma droga, entendeu? Não é como você ser dependente químico, mas também dá uma abstinência. Então, isso, olha, ela pode sentir um pouquinho de irritabilidade, um pouquinho de dor de cabeça nos primeiros dias, mas nós precisamos dar uma chance para o nosso corpo, tá bom? Do corpo se restabelecer por si mesmo. Uma síndrome de abstinência de curta duração pode ocorrer, mas os desejos vão ficando cada vez menos intensos. E num curto período de tempo, uma nova vida começa, sem hábitos viciantes, sem dependência. E não há nada com que se preocupar. Aqui é o Dr. Hens que diz, esse está no capítulo da Márcia Vitotto, detox em pratos limpos, e você acreditar que a ideia é, você pode sentir um pouquinho mal, então vai acontecer. Aqueles que forem trabalhar o seu corpo, aceitar a proposta do detox, alguns podem sentir, nem todos sentem, mas alguns podem ter alguns sintomas de abstinência. Mas isso não tem que se preocupar, gente. Sabe por quê? Porque logo vai passar, e o seu corpo vai reequilibrar. E, por outro lado, tem o contraponto. Muitas pessoas que têm alguma condição financeira melhor e podem visitar um spa, então ela se desenvolve um lado assim. Ela pensa, eu vou comer, fazer as coisas que eu queira, e depois ela vai para o spa, faz um detox, melhora um pouquinho o corpo. Isso não vai adiantar, gente. Sabe por quê? Se as mudanças não forem incorporadas no seu estilo de vida, então, por isso que a proposta é um estilo de vida detox. Nós respeitarmos as leis de saúde para que nosso corpo faça a desintoxicação natural que ele está programado. Entenderam? Os problemas vão ficar cada vez piores. Porque a limpeza do corpo acontece com uma transição geral de uma alimentação e estilo de vida, com ingestão diária de alimentos naturais, integrais e de origem vegetal. E com certeza, o seu corpo vai se desintoxicar, você vai perder o peso naturalmente e melhorar a sua saúde. E sabe o que acontece? O seu corpo, você não tem mais preocupação com a balança. Eu sugeri para vocês, eu coloquei no grupo, que vocês fizessem, visse o peso, a pressão arterial, a glicose, né? Para você, pelo menos, ter uma certa ideia de como você está. Se a sua glicose está equilibrada, você está pré-diabético ou diabético, se a sua pressão arterial ou é muito baixa ou é muito alta, se você está com... E o peso, qual peso você está, tá bom? E você vai ver que em pouco tempo você já começa a ter mudanças significativas no seu corpo. Porque a detox, encarada dessa maneira, não como uma brincadeira de ficar uns dias sem beber suco, né? Bebendo suquinhos, e depois voltar aos seus hábitos anteriores, tá bom? A ideia é que você desenvolva um estilo de vida detox. Ele restaura a habilidade natural do corpo de curar a si mesmo. E esse programa de renovação traz um reequilíbrio e ele pode ser encaixado no seu dia a dia normal. É apenas você oferecer para o seu corpo o combustível certo. Então, entenderam a proposta? Você faz um programa de renovação e de desintoxicação para reequilibrar o seu corpo. E esse programa você não precisa. É gostoso se você tiver dinheiro e depois aqui dessa nossa quarentena, né? Por causa desse problema que está aí no nosso meio ambiente, né? Se você puder passar uns dias num spa bem gostoso, eu também quero. É muito bom a gente poder tirar uma férias assim. Mas o sistema de renovação do seu corpo, de desintoxicação, para restaurar o equilíbrio,
pode ser encaixado no seu dia a dia, tá bom? Você se encaixa no seu dia a dia e nós precisamos apenas de dar o combustível certo para o nosso corpo, tá bom? E ele vai se desintoxicar. Então, o que eu faço? Você vai em Inês, e agora, o que eu faço? Vamos oferecer os nutrientes necessários para o nosso corpo realizar funções, né? Para restaurar. E aí vai remover o máximo possível de toxinas, daquelas que criam obstáculos para o funcionamento normal do nosso organismo. Você sabe que as piores toxinas do nosso corpo vêm com alimento industrializado, refinado, né? E açucarado. E, removendo o máximo possível dessas toxinas, o seu organismo volta ao seu funcionamento normal. Aí, o detox, o mecanismo de desintoxicação é a homeostase. O nome para esse processo é restaurar a homeostase do seu corpo. É o funcionamento equilibrado e harmônico entre os sistemas que promovem o equilíbrio do seu corpo, tá bom? O peso ideal, saúde e qualidade de vida esperadas serão, então, consequências naturais, tá bom? Serão consequências naturais do seu corpo. Você vai esquecer a balança, você vai ter a mesma medida sempre. Então, quais os passos? O que eu devo fazer? Anotem. Não consumir aditivos químicos, incluindo farinha, açúcar refinados, né, e processados em geral, cafeína, álcool, drogas, e beber uma quantidade extra de água pura. Quem já deu uma olhadinha no cronograma que eu passei de dieta líquida, você vai ver que eu coloquei lá observação: beba 150 ml de água a cada meia hora. Então, gente, uma das ferramentas principais, eu vi ali a Marli bebendo água também, é tomar uma boa quantidade de água, né? E aumentar o consumo de fibras, consumir mais cereais integrais, frutas e vegetais na alimentação, especialmente cruas, não consumir alimento de origem animal, incluindo laticínios e ovos. Gente, nosso corpo até pode aproveitar a proteína de origem animal, mas essa proteína gera resíduos muito tóxicos. E é uma das coisas que intoxica bastante o nosso organismo, é um alimento de origem animal. Inclua sucos frescos de origem vegetais, né? E aí fala do jejum. Alguns falam, como pode? O jejum, né? O jejum, ele é a mais antiga terapia. Ele é um remédio para muitos problemas. Ele é usado desde as culturas mais primitivas. Então, desde quando se tem conhecimento e relatos das histórias primitivas, tem relato de o uso do jejum como uma terapia natural. Então, isso não é muito antigo. Todas as culturas, em todas as religiões, budista, hinduísmo, né? As culturas antigas do Oriente, usa o jejum como uma terapia natural de restauração do corpo. Então, isso não é um conhecimento milenar que tem auxiliado as pessoas durante todo o período da história, tá? Então, fazer um jejum, dar um descanso para o nosso corpo. Nós saímos de férias, nós descansamos, e o nosso aparato digestivo, quando descansa, né? A gente descansa o corpo e o aparato digestivo continua trabalhando. Então, dar uma pausa de vez em quando para o corpo é uma ferramenta extremamente importante para o nosso organismo. Ó, muitas vezes, o texto de novo aqui,
Um breve período de abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomados, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Então, esses esforços recuperadores da natureza partiu de quê? De um breve período de abstinência e depois um período de alimentos simples, moderadamente tomado. Essas são orientações de Deus, através da sua serva Ellen White, que está no livro da Ciência do Bom Viver, na página 235. Não precisamos nos preocupar, né? Porque essas ferramentas não têm contraindicação e só nos traz bem. Podemos experimentar, né? Mas o que é jejum? Refere-se à não ingestão de alimentos sólidos por um período de tempo. Mas esses alimentos são substituídos por líquidos. Não é um jejum completo. Você recebe nutrientes, mas você só não vai botar a funcionar o seu aparato digestivo porque você não está ingerindo fibra, entendeu? Então, ele pode melhorar. Quando a gente fica gripado, você pode optar por um dia de jejum, bronquite. Olha para você ter uma ideia. O que os animais fazem, os cachorrinhos, né? Quando eles não estão bem? Eles não comem, ficam deitadinhos e comem uma graminha. É essa a ciência. Eles sabem o que fazer. Fica deitadinho, descansando, come uma graminha, e dali uns 3 dias eles saem alegres, né? E a gente quer forçar o bichinho, coitado, a comer. Isso pode nos ajudar quando está com diarreia, alergia, hipertensão, problemas na pele, vários problemas, né? Que está relacionado aqui, que pode beneficiar. Mas ficamos atentos. Para quem é contraindicado? Se a pessoa tiver com a pressão muito baixa, ela não deve deixar de ingerir fibra, tá? Se a pressão estiver muito baixa, ela deve comer um alimento leve, mas precisa ter um salzinho, ter fibra. Se a pessoa estiver com uma imunidade muito baixa mesmo, então ela vai para o alimento natural, mas ela não fica em jejum. Ou se a pressão arterial estiver muito, muito alta, tiver um desequilíbrio muito grande no corpo. Durante a gravidez e a amamentação. Por que não pode durante a gravidez e a amamentação? Porque o corpo, nesse momento, sabe quando você sai de férias? Uns dias você descansa, depois você olha e fala, eu tenho que consertar aquilo, olha lá, estragou. É o processo, assim, de modo bem simples, que o corpo faz. O que acontece com o corpo? Quando o corpo não tem que destinar energia, grande parte da energia do nosso corpo é destinado para o processo digestivo. O nosso processo digestivo demanda uma quantidade muito grande no processo digestivo. Então, o que acontece? Quando você não está digerindo, o seu corpo está descansado, então ele começa a eliminar uma quantidade muito grande de toxina, por isso que você, às vezes, tem um leve mal-estar. Então, no período de gravidez, essa toxina pode ir para a criança. E na amamentação, o corpo pode eliminar nos fluidos do leite, entendeu? Então, no período da gravidez e da amamentação, você não deve ficar em jejum, tá? Coma uma alimentação saudável, faça exercício físico, tá? Mas não faça esse processo. E também no pós e pré-operatório. E para crianças bem pequenas. Se a criança estiver acima de 45, 50 quilos, é uma criança já um adolescente, é ótimo. Mas para uma criancinha pequena, você também não deixa a criança em jejum, tá bom? Então, essas são as orientações. Nesse caso, é contraindicado. Olha, durante esse período de jejum, o que eu faço então, Inês? Você pode substituir alguma refeição ou todas as suas refeições por sucos. Tem algumas pessoas que optam em tomar a primeira refeição crua, comer vegetais ou frutas, e depois, no restante do dia, tomar suco. Outros tomam sucos durante o dia. Eu já acompanhei pessoas, um rapaz que
por 70 dias, ele ficou só tomando suco. Ele emagreceu 45 quilos, mas ele pesava 180 quilos. Em 60 dias, ele emagreceu 45 quilos. E ele fazia os próprios sucos. Ele ficou 15 dias conosco, e depois, lá na nossa casa, no nosso lugar onde a gente atendia, e depois ele ficou na casa dele, em professor, ele ficou trabalhando. E ele se sentindo bem, fazendo os exames periódicos, e ele ficou 60 dias e emagreceu 45 quilos. Eu vou passar para vocês o link de um vídeo, que é um documentário que o Joey, não sei se alguns conhecem, é um filme que chama Gordo, Doente, à Beira da Morte. É um empresário australiano que fez um tratamento com um médico americano e ele ficou 60 dias em jejum de líquidos, tomando só suco, e depois mais 7 semanas comendo só vegetais. E ele foi curado de uma doença crônica que nenhum médico conseguia resolver o problema dele. Emagreceu 45 quilos, ficou muito bem, e hoje, apesar de ser um investidor, um homem de negócios muito ocupado, há anos ele dedica parte do tempo dele para ajudar as pessoas. Eu acho isso louvável, eu vou passar o link, vocês vão apresentar o Joey para vocês. Vocês vão ver o filme, tem o filme dublado em português. Quem quiser também assistir em inglês, é um filme muito bom, para você entender, porque ele mesmo faz um documentário com a vida dele, para vocês entenderem o quanto é simples esse processo de equilíbrio do corpo, tá bom? E o suco, ele é fonte de nutrientes. Ele é uma rica fonte de nutrientes, né? E você vai adquirir muitas fibras, muitas enzimas, minerais. Você está alimentado, proteína, água. Não é a mesma coisa, mesmo assim, Jesus jejuou 40 dias, vários profetas jejuaram, né? Muitas pessoas jejuam de um cunho espiritual. Mas esse jejum, para a limpeza do nosso organismo, é um jejum que você ingere nutrientes. Entendeu? Então, não tem problema nenhum. E o suco quando você está fazendo uma transição, e isso também é muito importante, você quer mudar o seu estilo de alimentação? Você está querendo fazer mudanças para melhorar o seu corpo? Então, nessa transição para a alimentação vegetariana, o suco é muito importante, gente, é extremamente importante. Porque quando você fica um tempo de jejum, o que acontece? A sua papila degustativa é modificada. A nossa papila degustativa, ela por causa do atrito da língua com o céu da boca, ela se desgasta muito rápido. Em 9 a 10 dias, você tem uma papila renovada. Então, você vai gostar muito mais do alimento, porque o nosso paladar, ele está corrompido, né? Ele está modificado. Mas o nosso paladar original é para gostar do quê? Daquilo que Deus fez. Então, você vai reeducar o seu paladar. Então, esse é o outro benefício do processo de desintoxicação a partir existe uma grande variedade de verduras, legumes e frutas. Então, você vai começar a apreciar o sabor de cada um. Eu digo para você, só basta começar, tá bom? E é isso, basta você começar que você vai gostar. Alguém que está com o microfone? Ainda não, nós já vamos orar. Fecha os microfones, filho. Tá.
Agora, eu agradeço porque a atenção de vocês. Eu vou... Oi para todo mundo, que eu não vi ainda. Você entrou, Arthur. Então, para aqueles que entraram depois, né? Sou Inês, estamos aqui apresentando essa palestra. Nós vamos tentar fixar ela depois no YouTube, para aqueles que não viram por completo, tá bom? Então, amanhã, hoje, na sequência já agora, vocês fiquem atentos no grupo, que eu vou postar direitinho o cronograma, tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Agora eu vou pedir para a Marli encerrar a nossa transmissão com uma oração, né? Obrigada pela presença de todos vocês. Olá, vamos orar então? Oremos. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pelas orientações que tivemos aqui, através da Inês, nesta palestra. Queremos te agradecer por isso, pela revelação da tua palavra, que nos ensina como melhor cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Queremos te pedir a sua bênção, a sua ajuda para a desintoxicação que está começando esta semana, que o Senhor possa ajudar a cada um de nós no processo, nas mudanças, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar forças e que o Senhor possa nos ensinar a cuidar do nosso corpo assim como o Senhor deseja. Abençoe a cada pessoa, a cada família que está aqui e abençoe a Inês na condução desse curso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amanhã nós vamos saber um pouquinho por que nós adoecemos, tá bom? Então, até amanhã para todos vocês. Mañana a las 6. Obrigada, muito obrigada, foi ótimo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Buenas noches. Obrigada, boa noite. Muito linda essas mensagens. Boa noite a todos. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Boa noite. Boa noite, fique com Deus, estamos juntos. Amém. Adri. Boa noite a todos, até amanhã. Tchau a todos.